Oi, gente, tudo bem? Hoje nos encontramos em um formato levemente diferente, mas vamos continuar avançando com o que estamos trabalhando. É, então, vamos começar com a aula de hoje. Vou compartilhar com vocês a tela, espero que estejam muito bem. A ver aí. Se lembram, bom, na aula passada nós estivemos aí apresentando o alfabeto, vimos algumas questões, eu deixei, vou compartilhar com vocês aqui a informação do Moodle, onde vocês vão encontrar tudo o que trabalhamos na aula passada, o alfabeto, aqui temos um vídeo que vocês podem ver como se pronuncia cada uma das letras, e aqui tem dois jogos para aí praticar os estados brasileiros, o lugar onde estão, também as siglas e, obviamente, o alfabeto, que foi como praticamos na aula passada. Também a gente retomou um pouquinho as contrações, sim, e resolvemos alguns pontos aí com contrações. Vou aproveitar, sim, para comentar assim uma tarefinha que vocês vão ter duas tarefas, sim, mas essa aqui já tem a ver com o que a gente já estava trabalhando, que são os artigos, preposições e contrações, porque vocês têm aqui no ponto 9, sim, do livro, que seria na página, desculpa, eu vou ver, seria na página 17.9, que vocês têm uma série de frases que tem que completar, veja aqui, com artigos, preposições ou contrações, segundo corresponder. E como vamos aí relembrar? Bom, vocês têm no livro um quadro que vai ter tudo isso mesmo. Vão ter esse quadro aqui que você tem preposição, artigo e contração. Então, aí, esse quadro vai servir para completar. Tentem ler as frases, sim, na página 14 está. Ler as frases, ver de que se trata. Lembrem também das regras que nós vimos de uso dos artigos e das contrações, sim, por quê? Porque vai servir. Por exemplo, nós vimos que com os países, na maioria dos casos, usamos o artigo, então temos que usar contrações. Por exemplo, eu estou na Argentina ou vou aos Estados Unidos. E tem países como Portugal, como Cuba, como Israel, que são exceções, que não vão levar. E vejam aí, somente colocamos a preposição, desculpa. Estou em Portugal, vou a Portugal. Sim? E no caso das cidades, nós vimos que as cidades não levam por regra. Então, estou em Buenos Aires, vou a Bogotá, sou de Bogotá. Mas, como tudo, tem exceções. E temos algumas cidades como o Rio de Janeiro, o Cairo, que são cidades que levam artigo. Então, falamos, estou no Rio, passeio pelo Cairo, sou do Rio, etc. Então, bom, prestem atenção, façam com tranquilidade, leiam cada uma dessas frases aí, vejam que aí aparecem países como o Brasil, cidades como São Paulo, outros aí, a palavra cidade, cidade de Brasília, Foz do Iguaçu, enfim, prestem atenção nesses detalhes. E na próxima a gente corrige e se surgir alguma dúvida já sabem que nós podemos conversar. Vamos avançar um pouquinho hoje, vamos ler um pequeno trecho de um texto que já vimos, que era o texto do bairro Guaianazes, e diz aí, vamos ver, e tem umas palavrinhas em negrito, vamos prestar atenção. Quem anda pelas ruas estreitas logo percebe a presença dos estrangeiros na feira, nas igrejas, na estação de trem. Haitianos falam francês e crioulo.
nigerianos, inglês ou algum dos 250 dialetos do país. A maioria veio ao Brasil sem filhos ou constituiu família aqui. Escolas municipais do bairro, porém, já registram matrículas de crianças das duas nacionalidades. Elas estudam ao lado de alunos de países como Bolívia, que tem a maior comunidade de estrangeiros de São Paulo, Paraguai e até do Paquistão. Vejamos as palavrinhas. Anda, percebe, falam, registram, estudam, têm. Todas têm em comum. Fazer uma pausa. Faz uma pausa para ver se vocês podem aí deduzem. Que tem em comum? Primeiro são todos verbos, sim? Andar, perceber, falar, registrar, estudar, ter, todos são verbos, sim? Então aí nós vamos identificar que são verbos, sim? E para aí ir relacionando verbos, vamos ver aqui que temos um exercício na página 10 do livro, que aí vocês podem ver, não precisam fazer, mas podem ver esses verbos que eu estava aí falando, sim, alguns, né? Ter, por exemplo, estar, escrever, sim? Os verbos têm característica de que sempre terminam assim. Ter, morar, ser, gostar, assistir, estar, ir. É igual em espanhol, sim? Nós falamos os verbos e eu digo estudar, trabalhar, comer, abrir. Tem 3 terminações, sim? Os verbos aí. E todos esses verbos que estão nesse texto têm em comum que estão conjugados em presente, em tempo presente do indicativo. Então, como aí eu adiantei, os verbos têm 3 terminações. E quando nós falamos essas 3 terminações, estamos falando dos verbos em infinitivo. Aqui não importa o nome, sim importa saber que quando o verbo está assim, que eu digo estudar, trabalhar, o verbo não está conjugado, não podemos identificar se estamos falando em presente, se estamos falando em passado, se estamos falando em futuro. Porque para que esse verbo esteja conjugado, precisamos trocar um pouquinho, não podemos deixar aí em ar, er, ir, senão falamos como eu trabalhar, sim? Não falamos assim. Não falamos eu trabalhar Argentina, não. Eu trabalho na Argentina, sim? Então, o presente é o primeiro tempo que nós vamos ver, sim? E como sabemos, sim, que nós como conjugar, sim? Então é muito simples. Na página 18, vocês vão encontrar que tem um quadro que diz verbos regulares. E aqui fazemos uma breve pausa para dizer que temos, né, dois grupos de verbos. Os verbos regulares e os verbos irregulares. A ver, eu queria... não posso. Pensei que podia escrever aqui, não posso. Ok. Um minuto que eu vou ver se posso escrever. Não me deixa. Ok. Bom. Não. Ok. Não posso escrever. Tá tudo bem. Ok. Bom, sem problema. Então, vamos ver que nós temos, de uma forma muito simples, podemos aí identificar como vamos conjugar. Nós temos os verbos aí gostar, comer, assistir. Sim? E embaixo temos a conjugação, porque quando eu digo
gostar, eu digo eu gosto. Você gosta, ele gosta. A gente, se lembram que tem o significado de nós, mas vai com o verbo aí. A gente gosta, sim, a gente, somos nós. Nós gostamos, vocês gostam. Eles gostam. Vejam que está em vermelho, sim, em rojo, aí a última parte. Então, como você vai conjugar os verbos? Aí vamos retirar a última parte do verbo, que é o ar, e vamos substituir pela conjugação, sim, correspondente à pessoa que queremos falar. Se eu digo eu, vou falar gosto, sim, falamos gosto. Eu como, eu assisto. Se eu falo você gosta, você come, você assiste. Ele ou ela gosta, ela come, ela assiste. Nós gostamos, nós comemos e nós assistimos. Vocês gostam, vocês comem, vocês assistem. Elas gostam, elas comem e elas assistem. Então, basicamente, sim, os verbos regulares se chamam assim porque são regulares, quer dizer, sempre vão ser iguais. E que vai ser igual? A terminação. Essa terminação, que vocês vejam que está em vermelho, essa terminação vai ser compartilhada, ou seja, uma vez que você aprende a conjugar 3 verbos regulares, você aprende a conjugar os verbos, todos os verbos regulares. Porque vai poder aí conjugar qualquer verbo. Como? Fazendo o mesmo que eu expliquei. Retiramos ar, retiramos ou retiramos ir, que está no final, e substituímos pela terminação correspondente. Sim? Então, que pena que eu não posso escrever aqui. Então, aí, peraí que eu vou fazer uma coisa, a ver se eu consigo. Então, vou fazer uma coisa assim, posso ajudar com a conjugação. Bom, enfim, então, vamos ver agora, por exemplo, como poderíamos fazer outro verbo, sim? Aí está. Muito bem. Então, vamos pensar em um verbo com ar, sim? Por exemplo, trabalhar. Trabalhar. Aí, nós temos que pensar que temos que retirar esta última parte, sim? Para saber como conjugar. Então, vai ficar, sim? Se eu retiro esta última parte, que é aqui, nós vamos modificar, vai ficar que coisa? Vai ficar trabalhar, assim. Então, aqui, nesse espaço, eu vou substituir por outras, sim, terminações. Então, no primeiro caso, nós sabemos que é aqui, gosto, gosta, gostamos, gostam. Então, voltamos. Eu trabalho. Você. Aí vocês podem ir vendo o. Bom, travou. Podem ir vendo o quadrinho. Enquanto eu vou falando, vocês podem ir lendo o quadrinho. Você trabalha. Com que termina? Com que letra? A. Nós. Não vou colocar os que estão repetidos, sim? Trabalha. Ele. H. Como termina? Amos. Muito bem. E por último, vocês
trava, LH. Muito bem, sim? Então, aí nós aprendemos como é um sistema, sim? Que nós vamos ter que substituir. Tiramos esse aqui, essa parte, sim? Tiramos essa parte. Nada a ver. E substituímos, era isso. Qualquer coisa. Tiramos essa última parte e substituímos por essa aqui no final, sim? Essa terminação com cada um das pessoas, dos pronomes, né? Sim? Então, vocês vão fazer tanto com os verbos com ar, como com os verbos com er e com ir, quando são regulares, sim? Mas acontece que também temos alguns verbos irregulares, e se eu falei que os verbos regulares se comportam, digamos, iguais, todos, os verbos irregulares não. Complicam a vida da gente. Os verbos irregulares, sim, têm a característica de que a conjugação não segue um modelo. Sim, temos que aprender de outra forma porque não continuam com esse modelinho que eu expliquei de tirar a última parte, colocar. Não. Fazem o que querem. Se comportam assim. Então, prof, como eu aprendo? E repetindo, fazendo frases, assim, praticando ler várias vezes para aprender, sempre tendo os materiais aí prontos para fazer os exercícios. Então, é isso. Aí aparecem alguns verbos irregulares que também funcionam com auxiliares, mas não importa. O verbo ser, que já vimos, eu sou, você é, ele é, nós somos, vocês são, eles são. Estar, sim, eu estou, você está, ela está, nós estamos, elas estão e vocês estão. Prestem atenção nas terminações também. Como pronunciamos, como escrevemos, com o tio. Verbo ter, eu tenho, nós vimos quando falamos a idade, eu tenho 30 anos. Você tem 40 anos. Ela tem 50 anos. Nós temos uma aula juntos. Vocês têm que praticar os verbos. Elas têm que estudar. O verbo ir, eu vou, sim, eu vou fazer uma comida. Você vai estudar? Ela vai comprar alguma coisa? Nós vamos ao cinema? Vocês vão escrever? Elas vão. Já não tenho imaginação. Elas vão dormir? Bem, então, esses verbos irregulares, sim? E aqui temos alguns exemplos também de outros, sim, verbos irregulares, mas que não são aí esses auxiliares que vimos antes. O verbo dar, eu dou, você dá, ela dá, a gente dá, nós damos, vocês dão, elas dão. Eu quero, você quer, nós queremos, vocês querem. Eu consigo, você consegue, nós conseguimos e vocês conseguem. Eu sei que é muito aí, muita informação, mas aqui o importante para mim não é este momento, senão que vocês depois peguem aí o material, leiam com tranquilidade e, para saber como estamos, para testar, para provar como estamos, vamos ver aí de fazer uma atividade, sim? Que está, já digo, na página 19 e 20. O ponto número 10. Sim, vocês têm aí um texto que é interessante porque fala de costumes brasileiros que impressionam estrangeiros positivamente e depois tem alguns que são negativamente. Então, você vai
vocês vão completar esse texto, vejam aí que aparecem os verbos entre parênteses e um espaço. Então, vocês vão completar conjugando os verbos e colocando aí. Prestem atenção sobre quem está falando. Se é por exemplo, no primeiro caso, fala, vou ler, diz proximidade. Chamamos a todos pelo primeiro nome, não importa se se trata de alguém mais novo ou de uma pessoa em um cargo superior, como presidente. Muitos brasileiros, e aí pausa, muitos brasileiros. Aí temos que pensar se está falando de uma pessoa ou se são várias. Neste caso, são várias, muitos. Então, muitos brasileiros seria, sim, eles. Sim? Como sabemos que verbo usar? Bom, então aí, oferecer. Muitos brasileiros oferecem, sim, porque é plural, e aí termina com er. Então, vamos para o quadro e dizemos, termina com er, e seriam eles, aqui na última linha. Então, termina com em. Então, digo, oferecer, oferecem, oferecem. Bem, então, vejam aí, tem essa página aí, tem algumas imagens, tem vários verbos, e na página seguinte, sim? Então, vocês completam todos esses espaços com os verbos, sim? E se vocês têm alguma dúvida, sim, que vocês dizem, não sei, está faltando um pouco de verbo, não, algum verbo que não aparece nos quadros que vimos antes, ok, então vocês, nos materiais, têm também o apêndice gramatical, que aí vocês vão para... Aí temos os verbos auxiliares, prestem atenção que tem que ser em presente, os verbos auxiliares que já estavam. E depois você tem aí os verbos regulares, ar, er, ir, em presente e pretérito, aqui só vamos ver presente, e vários verbos irregulares em presente. Isto é página 6 do apêndice. Temos verbo dar, odiar, voar, dizer, trazer, fazer, perder, poder, e assim. E assim, não, aí tá. E continuam. Uma lista longa. Não tem que ficar aí como em crise, porque são muitos. Simplesmente vamos usar esse material como sustento. Não encontram esse verbo na lista que vimos, no quadro que vimos? Vamos para o apêndice. Onde está o apêndice? Vão para o Moodle, vão material unidades, clicam unidade 1, que aqui estamos trabalhando, e aí tem apêndice, livro aluno, livro exercícios. Primeiro diz apêndice. Estou vendo se dá para ver. Tá certo? Então, gente, temos aí a tarefinha de completar as frases, sim, com artigos, preposições e contrações, e temos a tarefinha de ler com detenimento, ver os quadros dos verbos e completar o texto que está na página 19 e 20, com os verbos conjugados no presente, sim? Quero dizer que já estamos chegando no final quase desta unidade, provavelmente na semana que vem a gente já termina com essa unidade, e como eu adiantei, vamos fazer numa aula assim, aí um trabalhinho como para aí fazer uma pausa, ver tudo o que trabalhamos e praticar tudo, como se fosse um trabalho prático
meio de avaliação, mas mais autoavaliação do que avaliação, não se preocupem, aqui não é para aprovar ou desaprovar, é simplesmente para ver como estamos, com o que fomos trabalhando, e que vocês se sintam aí confiados, com confiança sobre o que trabalhamos, e se surgir alguma dúvida, é o momento de conversar, de falar. Gente, formato diferente, só por esta vez, mas, bom, achei importante, queria gravar, queria que a gente possa avançar igualmente. Espero que estejam muito bem. Qualquer dúvida ou consulta, vocês já sabem, escrevam no momento, dizem, olha, isso aqui não entendi, e na próxima a gente vai trazer todas essas coisas para conversar e para que fique tudo certinho e continuamos avançando. Desejo que tenham uma ótima semana, um ótimo final de semana e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!